Olá, eu me chamo Ana Moraes e eu trabalho com desenho. Minha prática artística, ela parte do reconhecimento da linha na paisagem, a linha do horizonte, a linha que divide planos, e dessa linha eu gosto de trabalhar com a repetição para criar corpos, para criar volumes, para criar objetos, instalações, enfim, é uma prática que vem da linha no desenho, mas que acaba derivando em outros suportes. Então é um desenho que se transporta para o objeto, para a instalação e para o vídeo. Para essa exposição eu trago 6 conjuntos de obra que tratam do desenho em relação à paisagem, à linha do horizonte, a mapas, ao céu, em relação ao entorno, em relação ao reconhecimento da paisagem como linha do horizonte, como composição dentro de um campo de visão. Eu trabalho no desenho sobre papel, linhas sobre papel, trago objeto e vídeo para pensar essa relação do desenho com o espaço. Esse trabalho ele chama Territórios Ana e foi uma quase brincadeira, né? No começo do isolamento social, eu fiquei muito no computador e eu comecei a pensar muito a relação de passear, viajar e de estar em algum trânsito, né? Que seria possível só no computador, né? Ou por meio das redes sociais. A comunicação com o mundo parecia ser possível só pelo computador. Então eu comecei a procurar lugares no mundo, percorrer lugares no mundo pelo Google Earth e surgiu a ideia de procurar lugares que chamavam Ana. Então eu encontrei praias, ruas, baías, cidades fantasmas e comecei a adentrar essa pesquisa, né? Comecei a buscar outras ferramentas de pesquisa para encontrar mais lugares, como montanhas, geleiras. Depois de percorrer por esses lugares, eu comecei a fazer como um catálogo, né? Eu comecei a desenhar esses espaços, anotar o nome e as coordenadas que cada lugar se encontra no mapa. Já na série Desenhos das Janelas do Meu Apartamento, eu comecei a buscar lugares que eu pudesse desenhar a paisagem vendo uma linha do horizonte. No caso, morando num apartamento em que eu me sentia num cubo branco, né? Essa vista para fora era um contato com o mundo exterior e um reconhecimento de um horizonte. O apartamento que eu estava morando tinha essas vistas montanhosas, tanto da sacada, da janela do meu quarto e da área de serviço. Então eu comecei a perceber a relação dessas linhas das montanhas e também as linhas que se formavam com as nuvens. E comecei a criar, não como uma representação dessa paisagem, mas como possibilidades desses encontros, né? A série Para Desenhar com os Olhos, ela surge de uma falta, né? Eu vinha produzindo em ateliê com alunos e pensando o desenho, riscando junto, dividindo uma mesa. E também, no início do isolamento social, uma preocupação para mim foi como dar continuidade a essa prática de desenhar junto, né? Como que a gente faz isso se estamos nos relacionando somente pela internet, pelo computador? Então eu comecei a pensar formas de desenhar junto, como que a gente desenha junto, olhando para o mesmo ponto, olhando para o mesmo lugar. E eu comecei a criar essas séries de stop motion, de um pontinho que tem uma trajetória no espaço, né? É um ponto preto que faz sinua uma trajetória no espaço. E cada uma eu chamo de um nome, né? Linha do horizonte, linha montanhosa, ponto de interrogação. Então são trajetórias que são facilmente reconhecidas, né? Quando a gente acompanha com o olho. É um convite, né? Como um convite para desenhar com os olhos. É um desenho mental. É um desenho que se faz ao acompanhar a trajetória desses pontos, né? Como uma sugestão, ela cria a partir, né, das referências e da imaginação esse caminho. Em seguida, eu começo a produzir uma série de vídeos que chamam Para Desenhar com Olhos Noturnos e que eles começaram a partir de uma reflexão de buscar a origem dessa prática de desenhar com os olhos. Como que isso já aconteceu na história da civilização, por exemplo.
E eu comecei a pensar que povos antigos, quando olhavam para o céu, ligavam os pontos. E assim surgiram as constelações, né? Como uma forma de, acompanhando certas estrelas, certos pontos no céu, surgem formas que são quase abstratas, né? E que têm todo um significado. Um escorpião, um caçador, uma mulher, né? Então, essa série Para Desenhar com os Olhos Noturnos, ela traz um pouco desse desenho que os olhos, a trajetória que o olho faz para encontrar essas constelações no céu.